Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje celebramos o 29º Domingo do Tempo Comum e realmente celebramos hoje um aspecto importante da fé e da vida cristã. É a nossa inserção num contexto social e histórico bem determinado. Vivemos numa sociedade determinada, mas não podemos ser seus escravos. Temos o dever e também o direito de nos posicionar em relação a ela em nome do Evangelho. No tempo de Jesus, o Império Romano dominava boa parte do mundo, inclusive a pátria de Jesus. Jesus ensina que podemos ter deveres em relação à autoridade, mas só podemos nos curvar e servir sem restrições a Deus, que nos quer vivos e livres. A sociedade só é boa quando garante vida e liberdade para todos. A autoridade só merece lealdade quando serve ao bem comum, dentro da verdade, da justiça, da liberdade e do amor. Aqui nós podemos ver então este confronto que querem colocar Jesus entre César e Deus. César e Deus, então, o primeiro representa o poder político, o segundo o poder religioso. A grande maioria das pessoas afirma que não se deve misturar política com religião. No entanto, no Brasil atual, diversos líderes religiosos estão se submetendo aos interesses da má política. Com o falso discurso de defenderem Deus, a família, a moral e os valores conservadores, inclusive dizendo que é defendendo os valores cristãos. Esses líderes têm usado da religião para o seu projeto pessoal de poder. Usam o nome de Deus com o objetivo de se tornarem César. Vejam vocês que as eleições em 2020 tinham pelo menos 5.500 religiosos concorrendo às prefeituras e às câmaras municipais. Os nomes mais populares usados na urna eram pastor, padre e irmão. Vejo que devido à forte ignorância política e religiosa que caracteriza nosso país, existe hoje uma manipulação do termo ungido, ou seja, Messias. Enquanto alguns líderes religiosos se presumem ungidos por Deus para fundarem igrejas, sendo que algumas delas são literalmente negócios de mercado, alguns líderes políticos se presumem ungidos por Deus, afirmando que a mão de Deus está sobre eles para governarem. Eles fingem ignorar que o fato de que dos inúmeros reis que governavam o povo de Israel, por exemplo, o Reino do Norte, Reino do Sul, somente 4 foram aprovados por Deus. Somente 4 honraram a unção que receberam. Todos os demais foram reprovados segundo as palavras. Tal rei, fez o que era mal aos olhos de Deus. Uma afirmação que você se cansará de ler nos livros, nos 2 livros de Reis. No Evangelho de hoje, Jesus nos dá pistas sobre como podemos nos posicionar diante da política e também da religião em nosso dia a dia. Vivemos numa época, vivendo justamente numa época em que o Império Romano dominava seu país, Jesus foi questionado se concordava ou não com o fato de o povo ter que pagar imposto a César. Havia ali uma armadilha. Concordar com o pagamento do império
era concordar com a dominação romana. Discordar era assumir o papel de revolucionário político. Sendo livre, então, diante das pessoas e verdadeiramente, então, livre diante de Deus, Jesus questionou a respeito da figura e também da inscrição impressas na moeda do imposto. Eram de César. Sabiamente, ele então responde: deem, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Com a sua resposta, Jesus nos ensina a não confundir César e Deus. Nenhum César é Deus. Nenhum César pode usar da religião para seus interesses de poder. Na verdade, existem diferenças sérias e profundas entre César e Deus. Todo César está a serviço dos interesses do mercado. Deus está a serviço da vida e da dignidade de cada ser humano. Todo César é um homem passível de corrupção. Deus é incorruptível. Todo César é um homem seduzido pelo poder. Deus escolheu servir e dar a vida pela salvação do ser humano. Todo César usa da mentira para sustentar-se no poder. Deus ama a verdade e odeia a mentira. Portanto, o bom senso nos pede para desconfiar de todo discurso político travestido de linguagem religiosa. Depois de fazer uma clara separação entre César e Deus, Jesus faz questão de nos orientar a dar a Deus o que é de Deus. Se na moeda do imposto estava impressa justamente a imagem de César, a imagem de Deus foi impressa em cada ser humano. Todo ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é sagrado, inclusive aquele que não tem a mesma cor de pele ou a mesma identidade sexual que eu, aquele que não tem religião ou que segue uma religião ou uma igreja diferente da minha, que defende um partido político diferente do meu, que não pertence à mesma classe social que eu. É preocupante o retrocesso que o nosso mundo está vivendo em termos de humanização e fraternidade, como denuncia o Papa Francisco na sua encíclica Fratelli Tutti. E ele diz: nega-se a outros o direito de existir e pensar. Não se acolhe a sua parte da verdade, os seus valores, e assim a sociedade empobrece-se e acaba reduzida à prepotência do mais forte. Nessa luta de interesses que nos coloca todos contra todos, onde vencer se torna sinônimo de destruir, aumentam as distâncias entre nós e a dura e lenta marcha rumo a um mundo unido e mais justo, e sofre então um novo e drástico revés. Jesus veio restituir a imagem de Deus em cada ser humano. Ele veio ajudar o ser humano a se libertar de uma injusta, sofrida e desnecessária submissão a César, para escolher livremente colocar-se nas mãos de Deus. Jesus deseja despertar em nós a consciência do valor de cada pessoa humana e o valor da criação, muitas vezes atacada por César para favorecer os interesses do mercado. Jesus quer nos tornar conscientes de que não se pode sacrificar a vida e a dignidade dos indefesos a nenhum poder político.
financeiro, econômico ou religioso. O ser humano não é moeda de circulação, que se compra ou se vende. Por isso, o ser humano não pode ser produto que é vendido aos interesses humanos. E diante da resposta de Jesus, precisamos nos perguntar se estamos dando a Deus o que é de Deus. Isso supõe manter a nossa consciência voltada para Ele, orientada diariamente por Sua palavra. Supõe também cuidar da criação, preservar o meio ambiente perante o qual Deus nos constituiu cuidadores e não predadores. Dar a Deus o que é de Deus significa defender cada ser humano que esteja sendo ferido, descuidado ou simplesmente descartado por todo César deste mundo. Como muito bem nos ensina o Papa Francisco, enquanto o nosso sistema econômico-social ainda produzir uma só vítima que seja, e enquanto houver uma pessoa descartada, não poderá haver a festa da fraternidade universal. O Evangelho de hoje é mais um grande convite à conversão e saber fazer a opção certa. O cristão nunca pode ser um aliado cego e absoluto do poder. Se o poder pretende ser absoluto e contrariar a consciência, o cristão deve questioná-lo e mesmo desobedecê-lo e rejeitá-lo. O dar a Deus é o critério para o dar a César. Em última análise, tudo é de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Não no sentido de que Deus se apodera de tudo, mas no sentido de que Ele doa tudo a todos. É por isso que Ele é Deus e não homem ou criatura. É possível conhecer o poder de Deus olhando para o Filho, pois este tem em relação aos irmãos e irmãs a mesma atitude de amor e respeito que o Pai tem em relação a Ele, o Filho. O poder de Jesus, o Filho, é um poder de mansidão, de dom e de serviço. Por isso convive com o poder de posse, violência e dominação, e o vence sem eliminá-lo. Como a luz vence as trevas, o dom, o roubo, o amor e o egoísmo. De quem é mesmo o dinheiro que circula no mundo? Seguramente não é de quem o detém hoje, dos grandes bancos e corporações ou países ricos. A riqueza é em sua natureza mais profunda fruto do trabalho do ser humano. Portanto, deveria servir ao povo. Nas últimas décadas foram gastos dezenas de trilhões de dólares em armamentos e guerras. Se estes recursos tivessem sido aplicados em saúde, hospitais, alimentação, superação da pobreza, com certeza muitas das doenças e mortes não estariam acontecendo. As armas desenvolvidas para matar irmãos não serviram para enfrentar um vírus invisível como o que nós vivemos nesses últimos tempos. Jesus hoje diria: dai este dinheiro ao povo, aplicai o dinheiro para salvar vidas e não aos impérios da morte. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus como de costume. Recolho-me imaginando Jesus na esplanada do templo. E depois peço aquilo que quero. Discernir o que fazer aqui e agora para viver a liberdade de filho, de filha, de irmão e irmã. E buscando tirar proveito, medito sobre o texto do Evangelho. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.